se nós fôssemos prudentes, como diz a palavra, a analisar a doutrina de Cristo, a gente não se deixava levar pelos homens. Se entregamos a Ele pelas paixões, pelo amor, pela consideração, pelo afago, o afeto que nós pegamos homens, esquecemos de Deus. Temos que ser prudentes. Se esse homem não traz a doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Não está falando e nem enviado em nome de Deus. Porque Deus nunca vai levantar nenhum homem e nem enviar a nenhuma pessoa para contrariar a verdade do Evangelho de Cristo. Ah, mas tem um pregador que prega muito bem, ele diz que tem que guardar o sábado, porque se não guardar o sábado, não vai ser salvo. Ah, tem um pregador que toda de manhã vai na minha porta, uma dupla, dois irmãos, vão com a Bíblia me ensinando a Bíblia, dizendo que vai ser um paraíso na terra, ensinando a mim que eu tenho que clamar a Jeová. Ei, esses não são de Deus. Não dê ouvido a esses. Eu não estou julgando não, eu estou afirmando, eu estou falando a verdade. Eu estou falando baseado no conceito, no conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não dê ouvido, não receba. Que esse não tenha Deus. Então uma pessoa que te ensina que o sábado salva, tem que guardar os 10 mandamentos. Uma pessoa que te ensina que o nome a clamar não é Jesus, é Jeová. Uma pessoa que te ensina que tem que viver o sacrifício, os flagelos, para poder ter libertação do pecado, porque o sacrifício de Cristo em si não é suficiente. Essa pessoa não está, em nome de Deus, falando para você. Ela diz que é de Deus, mas nem tudo que diz que é de Deus é de Deus. Nem todos que diz Senhor, Senhor, que estão falando em nome de Deus, é enviado de Deus, por Deus. Uma igreja, um pastor que está te ensinando a buscar bênção dentro de pacto, de voto, de ritual, de campanha, ei, você pode até me ignorar, não querer dar ouvido, mas seja prudente e analise a palavra. Não é de Deus. Esse evangelho que você vive dentro dessa igreja não é a doutrina de Cristo. Você está vivendo dentro de negócio de homem, o qual o homem está fazendo de você negócio, levado por vento de doutrina, vivendo o evangelho anátema, desviando da sã doutrina de Cristo, porque está sendo instruído em doutrina de demônio. Aprenda isso, meu irmão. Jesus, ele é o nosso alvo. Temos que aprender dele. Temos que andar por ele. Guardando e praticando a palavra dele. De Jesus, não é de homem. E se o homem está ensinando, seja vigilante, seja prudente. Analise se essa doutrina que esse tal pastor, esse tal profeta, esse tal líder religioso está te ensinando, se é a doutrina de Cristo. Se não for, se não tiver enquadrada na doutrina de Cristo, não tenha medo não, meu irmão. Saia, não dê ouvido, não receba e nem tampouco considere como irmão em Cristo, porque tal não tem a Deus. É a Bíblia que diz. Você não crê em mim, tudo bem. Mas você crê na palavra, então você tem que receber essa palavra que eu estou te levando. Porque é a palavra de Deus que sai dessa boca aqui, ó, para você. Eu tenho compromisso com a instrução da doutrina de Cristo. Não é com o meu modo de pensar, minha linha de pensamento, minha crença, minha forma de ver as coisas, não. A questão não é como eu entendo. A questão não é eu acho assim. A questão é a Bíblia assim ensina. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, esse tal não tenha Deus, não receba, não siga, não dê ouvido a ele, não seja destruído nem conduzido por ele, porque você, se não já estiver perdido, vai se perder. Então analisa aí, meu irmão. Todo mundo vai nas portas dizendo que eu sou homem de Deus, vim trazer a palavra de Deus, vim trazer um recado de Deus, vim trazer a profecia de Deus, vim trazer uma revelação de Deus. E aí? Como é que tu vai saber se é de Deus ou não é? Qual é o critério para tu julgar o que é e o que não é de Deus? É a tua emoção? Eita, eu senti, ó. Glória é de Deus, eu senti. Não é o sentir. O critério para você saber o que é de Deus, quem é de Deus, qual é a igreja que está em Deus, que Deus está nela, não é a emoção, não é a placa denominacional, não é o pastor, é a doutrina de Cristo. Aprenda isso. A regra, o parâmetro para você
julgar o que é de Deus e o que não é, se o homem é de Deus ou não, se ele está pregando a palavra de Deus ou não. Você tem que analisar a doutrina de Cristo. Agora, você conhece a doutrina de Cristo? O problema é esse. Você não conhece por quê? Você está dentro de uma congregação onde não tem compromisso de formar discípulo para Cristo. Essa congregação, o compromisso dela é de manter o povo cativo dentro dela. Manipulando o povo, dizendo, olhe, venha para cá para a obra de Deus. Fique aqui, a casa de Deus. Não deixe o teu lugar não. Não saia daqui não. Por quê? Eles querem você lá. Não é preocupado com a tua alma não. É preocupado com o funcionamento do comércio dele, da empresa dele, do reino deles. Você tem que conhecer a verdade para ser liberto. Como é que você vai conhecer o que é mentira se você não conhece a verdade? Como é que você vai conhecer o que é de Deus se você não conhece a verdade de Deus? Tem tanta gente aí dizendo, eita irmão, foi poder de Deus. Eita irmão, Deus tomou o vaso. Que vaso? Que vaso? O que esse vaso trouxe tem nada a ver com a doutrina de Cristo. O que esse vaso fez não edificou a igreja em coisa alguma para Deus. Esse vaso só está emocionando a igreja e levando a igreja ao emocionalismo, a emoção, a embriaguez, perdendo a noção, embriagando-se, sem entendimento. Que vaso de Deus? Vaso de Deus você pode até dizer que é, só que não. Como é que você tem o conhecimento para afirmar o que é de Deus e o que não é? Eis a questão, irmão. Todo mundo hoje está vivendo aí dentro de suas igrejas, dizendo hoje Deus operou, hoje foi poder, hoje foi movimento. Como dizem isso? Por onde dizem isso? Porque o cara foi lá, gritou, emocionou, disse que Deus falou, disse que Deus revelou, disse que Deus vai fazer. Eita, Deus operou. Será que foi? É uma congregação vazia do conhecimento de Deus e logo vazia da presença de Deus. Porque não tem uma igreja cheia de Deus se não tiver o conhecimento dele. Errais. Errais. Não examinando as escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. É preciso conhecer. Como você diz que conhece o poder de Deus? A tua emoção não é um sinal de que é de Deus ou não é aquilo que está acontecendo. A emoção, o diabo trabalha nela. É uma das coisas por onde o diabo trabalha na vida da humanidade. É pela emoção, onde ele tira a razão. Porque a emoção tira a razão. E muitos agem embriagados sem razão, pela emoção, e entram em caminhos errados, em prejuízos, e quando cai na razão, já é tarde. O prejuízo já foi dado. A perda já sofreu, a consequência já sofreu, porque muitos fazem as coisas na embriaguez da emoção, que tira o sentido e a razão. Então preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Nem todos que vêm a você levando o ensino está falando para você, enviado por Deus, está levando a você o ensino de Deus. Porque dizer que é de Deus, todo mundo diz, o próprio diabo vai levantar homens fraudulentos como obreiro de Cristo. Paulo diz isso. Segunda carta aos Coríntios, 11, 13. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele aparenta ser um anjo de luz, um anjo de Deus. Tem tanta gente aí adorando o anjo, seguindo o anjo, idolatrando o anjo, tendo visão de anjo. Só que não é anjo, é Satanás. A igreja do Senhor não foi chamada para ter revelação de anjo. A igreja do Senhor não foi chamada para ter direção de anjo. A igreja do Senhor foi chamada para viver na direção da palavra de Cristo, adorando a Cristo, glorificando a Cristo, exaltando a Cristo, servindo a Cristo, esperando em Cristo, confiando em Cristo, que é o seu Senhor, o seu protetor, a sua proteção é Cristo. Não é anjo. Eita, tem anjo aqui. Olha, irmão, quando o pregador chega na igreja e diz assim, eita, que tem um anjo aqui com a bandeja andando na igreja para dar bênção aos irmãos. Eita, os irmãos sem conhecimento nenhum. Aí começa a rajada de língua estranha. Outro dá glória, outro aleluia, outro eu quero, eu recebo. E todo mundo embriagado
na emoção, sem entendimento, sem conhecimento, sem a direção de Deus. Você precisa ser prudente. Buscar o conhecimento de Deus enquanto é tempo, para que você seja liberto. Amém? Então vigie. Quer saber o que é de Deus e o que não é? Ah, irmão, aquela igreja é de Deus ou não? Deixa eu analisar ela. Vou lá. Eu não quero saber da placa da igreja. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Igreja Evangélica de Deus. Igreja Assembleia de Deus. Eu não quero saber da placa. Eu vou lá analisar o conteúdo do ensino. Eu vou lá nessa igreja analisar a doutrina. Eu vou lá analisar a pregação do pastor. A instrução. A regra de fé e prática que vivem lá. A doutrina que vive nessa igreja. Para saber se é de Deus ou não é. Pode ter placa da Assembleia de Deus, de Batista, Igreja do Véu, Igreja de Deus, Igreja da Palavra da Revelação, Igreja do Espírito Santo. Isso tudo não vale de nada, irmão. Placa de igreja só engana os simples. Placa de igreja não serve de nada. Não procure a estar numa congregação chamada igreja para ser instruído, porque ela tem uma placa dizendo Jesus é o Senhor. Isso aí o diabo vai fazer como tem feito para levar muitos para dentro desse redil, desses currais, aonde tem sido o povo preso, aprisionado, escravizado dentro desses currais chamados igreja, aonde o homem faz desse povo negócio, prende no sistema, porque esse povo não é prudente, não se abestalhe, porque tem um nome na placa, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Analise a doutrina, o conteúdo, o produto verdadeiro que essa igreja está apresentando. Qual é a doutrina que esse pastor está dando para a congregação? Qual é a prática de fé, o exercício de fé? Qual é o conceito de fé que esses irmãos estão vivendo dentro dessa igreja? Que culto é que está se vivendo e oferecendo ali a Deus? Ah, irmão, sou homem de Deus, é? Vamos lá, eu vou te observar. Eu não sou simples não, simples dá crédito a tudo. O prudente não, o prudente atenta para os passos. Tem muita gente aí dizendo que é homem de Deus, falando em nome de Deus, emocionando o povo, profetizando, dizendo isso, dizendo aquilo. Olha, porque tem uma pessoa te perseguindo, Deus está dizendo que tu é muito perseguida, que tu estás passando assim. Isso tudo é para impressionar, emocionar os simples. E o simples se deixa levar por essa mentira desses homens que não têm compromisso com Deus. Homem de Deus é quem está na doutrina de Cristo. Pastor do reino de Deus é quem prega, instrui a congregação na doutrina de Cristo, mostrando à congregação que tem que se submeter, não é a igreja, não é a ele, é a doutrina, é a palavra, é o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Esse é o homem de Deus, que tem o cuidado da alma das ovelhas e não do dinheiro das ovelhas. Que a preocupação dele é fazer com que as ovelhas estejam preparadas, firmes, ensinadas, aptas e prontas para estarem andando numa fé madura com Cristo, ensinando, doutrinando, corrigindo, repreendendo, orientando. Esse é o dever do homem que Deus chama para o ministério pastoral dentro de qualquer congregação. Então não fique aí deixando-se levar pela emoção. Porque, opa, o homem fez um movimento, disse que Deus revelou e tal. Você tem que analisar a doutrina, a instrução, o conteúdo, os princípios, os valores espirituais de Deus que essa igreja vive. O que é que o povo vive lá em nome de fé? Qual é a prática deles? Então, é a igreja de Deus? Se tiver na doutrina de Cristo, é. A palavra diz, se alguém vem até você pregando um outro evangelho, que não foi aquele que Paulo pregou, que Pedro pregou, que João pregou, não recebais, porque é anátema. Ah, mas é o pastor A, B ou C, não importa quem é, que está em nome de Deus ali, usando o nome de Deus, dizendo que é mensageiro de Deus, é obreiro de Deus, é anjo da igreja, ó, é ungido de Deus, ó. Hoje não tem esse lema no meio do povo, né? Ah, é ungido de Deus. Ungido, ei, irmão, ungido somos todos nós. Não tem mais ungido como no Velho Testamento, não. Não tem mais derramamento de óleo da unção para ungir ninguém, não. Hoje nós somos todos ungidos, porque estamos todos selados pelo Espírito Santo. O óleo espiritual de Deus é o Espírito Santo que caiu sobre nós, refrigerando a nossa alma e selando-nos para a vida eterna com Deus, através da fé em Jesus.
Ah, mas é o pastor presidente, não importa quem é. Paulo diz assim, venha um anjo do céu. Tem autoridade maior do que o anjo do céu? O anjo é maior autoridade do que qualquer um. Paulo diz assim, venha um anjo do céu, ou qualquer um de nós que chegue a vocês pregando um outro evangelho. Não recebais, que é anátema, senão vocês vão sofrer. Esse sofrimento é para a eternidade. Porque vão estar vivendo um evangelho anátema pensando que estão na bênção. Desviado de Deus, pensando que estão caminhando para Deus. Pode ser um anjo do céu, ou qualquer um dos apóstolos. Paulo estava orientando os irmãos na Galácia, a igreja aos Gálatas, que eles tinham que ser prudentes, tinham que analisar e se manter fiel ao evangelho de Cristo que Paulo pregou, porque se viesse algum outro no meio deles, ou um anjo do céu, trazendo um outro contexto, trazendo um outro conceito, trazendo um outro evangelho, que não é outro, é um anátema, é um falso, porque o evangelho é um só, é o que Cristo ensinou, que os apóstolos pregou, que a igreja tem que viver e se manter nesse princípio, nessa regra, seja qual for o ministério. É a igreja de Deus, tem que andar num só parâmetro. Ah, não, mas aqui é o ministério da Assembleia de Deus. A gente anda aqui dentro da regra do ministério. Ah, não. Aqui é o ministério da Batista. A gente anda aqui dentro do ministério da Igreja Batista. Não é esse o caminho para o povo de Deus seguir. Deus, ele não deixou duas doutrinas, duas regras. É uma só. Nós temos que se manter fiel e caminhar na doutrina de Cristo. Não é doutrina de ministério, de igreja, de pastor, presidente ou de homem algum. Deu para entender? Porque cada igreja coloca a sua regra. Aí diz, não, irmão, nós temos que respeitar a regra da igreja. Não. A regra da igreja, que muitas vezes tem muitas regras aí, tem muitas regras de igreja que levam o povo a desobedecer a regra de Cristo. Cuidado, cristão. Cuidado, irmão. Para tu não estar sendo discípulo de homem, mais obediente ao homem, servindo a igreja e não sendo discípulo de Cristo, não servindo a Cristo pela sua palavra, pela sua doutrina, mas servindo a igreja, pelas regras da igreja estabelecida por quem? Pelos homens. Pode ser qual for o ministério. Tem que... Sabe por que há tanta divisão? É por isso que há divisão. É por isso que não há comunhão. É por isso que há guerra, conflito e batalha, disputa. Para quem é o ministério maior, quem tem mais membros, quem tem o pastor mais de Deus. Por quê? Porque não se enquadram, não se submetem à doutrina de Cristo. A Batista tem sua regra particular. A Assembleia de Deus tem sua regra particular. A Presbiteriana tem sua regra particular. A Congregacional tem sua regra particular. Cada ministério, cada igreja tem sua regra particular. E isso afasta e divide os irmãos. Porque a comunhão entre os irmãos é quando estamos unicamente, exclusivamente na doutrina de Cristo. Se você está na doutrina de Cristo e eu também, temos comunhão com o outro, porque estamos na luz, como na luz devemos andar, que é a doutrina, a palavra de Cristo, e não regra de igreja. Por isso que há tanta divisão, porque cada igreja, cada ministério tem a sua regra particular, assim como também as igrejas, religião aí do mundo. Sistema católico romano tem a sua regra particular. Os testemunhos de Jeová têm sua regra particular, aonde eles servem mais as suas regras, seus mandamentos legais, suas normas e dogmas e crenças das suas igrejas do que a palavra de Deus. É assim ou não é? Então a igreja de Cristo, independente de quem for a denominação que você está congregando em seja qual for o ministério, você como igreja de Cristo, você tem que se submeter a uma só regra, a de Cristo, a doutrina de Cristo. Ah, irmão, mas você é dessa igreja. Não é permitido você ir para outra igreja, porque se você for, vai ser disciplinado, você vai ser chamado a atenção, porque o nosso ministério não permite você indo para outra igreja, porque você é dessa igreja. Essa regra é dos homens. Essa regra priva você da comunhão com os membros do corpo de Cristo, como você também, se é membro, tem que ter comunhão com uns com os outros. Não é uns com os outros do meu ministério, é uns com os outros na igreja de Cristo. Todos os membros que formam o corpo, a igreja de Cristo, temos comunhão com os outros. Hoje, muita divisão por causa de ministério.
o povo sendo mais fiel, obediente aos homens dentro do ministério do que a Cristo, o Senhor da igreja. Guardando mais as regras da igreja do ministério dada por homem, do que a palavra de Cristo, o dono, o Senhor da igreja. É ou não é? Então preste atenção. Seja prudente. Comece a botar a sua vida no prumo da doutrina de Cristo, da palavra de Deus. E aí você vai estar em Deus verdadeiramente. Prudente, e vai ter o conhecimento para não ser levado pelo engano. Vai conhecer o que é de Deus e o que não é. E aí você não vai ser mais menino levado por vento de doutrina. Amém?